O que é doença? A própria medicina reconhece que o ser humano já nasce com diversas toxinas. Mas estas toxinas tentam ser eliminadas do organismo através da ação fisiológica natural. Nós chamamos a isto de ação de purificação. E as toxinas ficam acumuladas nas diversas partes do corpo humano temporariamente. Elas se concentram principalmente nas partes que solicitam muito os nervos. A parte em que o ser humano mais usa os nervos é a metade superior do corpo, e principalmente as regiões mais próximas da cabeça. Enquanto o ser humano está desperto, os membros até param um pouco, mas o cérebro e os órgãos dos 5 sentidos, como olhos, ouvido, nariz e boca, não descansam um instante sequer. Já que é assim, também no caso de as toxinas se acumularem, elas se dirigem principalmente para os ombros, pescoço, glândulas linfáticas, bulbo raquidiano, em volta da parótida e cérebro. As toxinas assim acumuladas vão se solidificando com o passar do tempo. Quando essa solidificação atinge um determinado nível, ocorre a ação de eliminação. Vejo nisso a dádiva da natureza, pois se com esta solidificação das toxinas a circulação ficar prejudicada, os ombros e o pescoço ficarem duros e ocorrerem dor de cabeça, peso na cabeça, enfraquecimento da vista, perda de audição, obstrução nasal, perda do olfato, piorreia alveolar, enfraquecimento dos dentes, falta de ar, perda de força dos membros, dores lombares, edema, etc. A energia será diminuída, impedindo o ser humano de cumprir a missão com que ele nasceu. Por isso, o Criador criou uma coisa ótima que é a doença. Se é que os sofrimentos da ação de eliminação das toxinas constituem a doença é a própria ação de purificação do sangue, a coisa mais necessária para a saúde, a maior das dádivas de Deus. Por isso, se eliminarmos a doença da humanidade, o ser humano se enfraquecerá aos poucos, podendo até acabar se extinguindo. No entanto, eu estou me propondo a criar um mundo sem doença, o que pode soar contraditório, mas as duas coisas são fundamentalmente diferentes, pois se o ser humano se tornar livre de toxinas, é óbvio que deixa de haver necessidade da ação de purificação, e por conseguinte deixa de haver doença. Vou tentar explicar isto de forma exaustiva, do modo mais fácil possível de entender. Retrocedendo um pouco, eu chamei de ação de purificação a ação de eliminação das toxinas solidificadas, e ela ocorre da seguinte forma: primeiro pega-se a gripe, cujo sintoma inicial é a febre. A natureza dissolve as toxinas solidificadas com a febre, liquefazendo-as para facilitar a sua eliminação. Estas toxinas líquidas invadem rapidamente os pulmões, ação esta que se dá de maneira extremamente misteriosa. Por exemplo, quando nós dissolvemos as toxinas solidificadas com a terapia da purificação espiritual, no mesmo instante elas invadem os pulmões. Nessa ocasião, elas atravessam músculos, ossos, tudo. Como as toxinas solidificadas que se encontram em diversas partes do corpo afluem para lá, se essas partes forem uma ou duas, os sintomas serão leves, mas à medida que aumenta o número delas, os sintomas se agravam. É por isso que muitas vezes a gripe, que parecia leve, se agrava aos poucos. Como disse acima, as toxinas liquefeitas invadem rapidamente os pulmões, sendo eliminadas imediatamente em forma de catarro, quando elas forem rarefeitas, mas quando elas estão concentradas, ficam retidas por um tempo aguardando a ação de bombeamento chamada tosse, e em breve serão expelidas para fora através da traqueia. Isso se comprova pelo fato de sempre ocorrer expulsão de catarro após a tosse.
É pela mesma razão que o nariz escorre após o espirro. A dor de cabeça, a dor de garganta, a otite média, a inflamação das glândulas linfáticas e as dores das articulações dos membros e das glândulas inguinais são todas decorrentes da dissolução das toxinas solidificadas que se encontravam ali e que começam a se movimentar tentando achar uma saída. É essa ação que irrita os nervos. E as toxinas liquefeitas podem ser grossas ou ralas. As grossas transformam-se em catarro, coriza, diarreia, etc., mas as mais ralas ganham o aspecto de água, sendo eliminadas em forma de suor noturno e urina. Como se vê, a ação de purificação se processa da forma mais natural e racional, de tal modo que somos forçados a admirar a destreza divina do Criador. Afinal, não é possível que o Criador, ou seja, Deus, tenha criado o homem para lhe dar algo como doença que o atormenta e inibe sua atividade. O ser humano deveria ser sempre saudável, no entanto, ele cria as toxinas com o pensamento errôneo e as acumula, por isso nasce a necessidade de eliminá-las. Se a doença é isso, ao pegar gripe, deve-se deixar como está sem fazer qualquer tratamento, pois assim a purificação será completa e a cura será fácil, aumentando a saúde. Entretanto, o curioso é que, não se sabe desde quando, a humanidade acabou interpretando de modo inverso esta ação de purificação. Assim, procura evitar ao máximo a manifestação da doença e a purificação. O pior de tudo é que confundiu o sofrimento da purificação com o sofrimento do agravamento da doença. Por isso, teme a febre e tenta baixá-la. Se baixar-se a febre, a dissolução das toxinas solidificadas é interrompida e, por conseguinte, a tosse, o catarro e todos os demais sintomas são aliviados. Isso dá exatamente a impressão de que a doença se curou. Explicando de forma mais compreensível, está-se tentando solidificar novamente as toxinas que começaram a se dissolver. O tratamento médico constitui esse meio de solidificar as toxinas. Usar gelo, compressas, medicamentos, injeções, tudo se presta a isso, e quando as toxinas se solidificam totalmente, os sintomas desaparecem. Por isso as pessoas ficam contentes, achando que se curaram, mas na verdade é como prender a mão que tenta limpar, como bem mostram os fatos. Costumam falar que a gripe complicou, mas isto acontece porque se de um lado o corpo humano tenta purificar-se, o homem tenta impedi-lo, gerando o atrito entre purificação e não purificação. E isso poderá ser constatado pelo fato de a gripe voltar sempre depois de algum tempo, mesmo que tenha se curado uma vez. Portanto, do ponto de vista do resultado, o tratamento médico não é o meio de curar a doença, mas sim de adiá-la sem curá-la. Assim sendo, curar-se de verdade é expelir as toxinas do organismo, tornando-o limpo e eliminando totalmente a causa da doença. Por isso, a verdadeira arte medicinal é dissolver o mais rápido possível as toxinas solidificadas quando se iniciar a purificação, expelindo-as o quanto for possível do organismo, e não existe terapia verdadeira além desta. A verdadeira causa da doença. Como disse no subtítulo anterior, o ser humano, ao nascer neste mundo, já vem carregado de diversas toxinas. E como estas toxinas impedem-no de manter a perfeita saúde, o corpo humano é feito de maneira que ocorra constantemente a ação de purificação natural para eliminá-las do organismo pela ação fisiológica. Entretanto, quando ocorre a ação de purificação natural, ela vem acompanhada de algum sofrimento, e a este processo doloroso chamamos de doença.
Para explicar isto, vou tomar como exemplo a doença mais comum, ou seja, a gripe, pois a gripe deve ser a única doença que qualquer pessoa contrai alguma vez na vida. A gripe é até hoje considerada de causa desconhecida pela medicina, mas pelo que descobri, ela não passa de uma das ações de purificação mais simples. Quando pegamos gripe, ocorrem desconfortos como febre, dor de cabeça, tosse, catarro, coriza, falta de apetite, sudorese, prostração, etc. Vou explicar detalhadamente estes aspectos. Em primeiro lugar, o que é a ação de purificação? Eu a divido a grosso modo em primeira purificação e segunda purificação. Na primeira purificação, as diversas toxinas que se encontram no sangue acumulam-se em diversos pontos do corpo, solidificando-se. Os pontos onde se acumulam são todos os lugares em que concentramos a atenção e a parte inferior do corpo humano quando em repouso. E as toxinas acumuladas vão se endurecendo aos poucos com o passar do tempo. É o que chamamos de endurecimento ou congestionamento. Neste caso, pode não haver nenhum desconforto, e mesmo se houver, no máximo é o endurecimento dos músculos dos ombros. Vem a seguir a segunda purificação. Quando a solidificação das toxinas, que é a primeira purificação, ultrapassa um determinado limite, ocorre a ação de purificação natural. Nesta ocasião, ocorre a ação de liquefazer as toxinas para facilitar a eliminação, que é a febre. A intensidade da febre depende da natureza e da dureza das toxinas solidificadas e da constituição física do paciente. Se muitas vezes ficamos com febre após fazer exercícios físicos, devido ao cansaço, é porque a atividade física exerce a função de estimular a purificação. E as toxinas liquefeitas são eliminadas do organismo através de suor, catarro, coriza, etc. Neste caso, a tosse funciona como bomba para expelir o catarro, assim como o espirro serve para expelir a secreção nasal. Por isso, depois da tosse sempre há a expectoração, e depois do espirro sempre ocorre a coriza. A falta de apetite é decorrente da febre, expectoração e ingestão de remédios. A dor de cabeça e das articulações ocorre porque as toxinas solidificadas ali se dissolvem e tentam ser eliminadas em forma de líquido, ação esta que irrita os nervos. A dor de garganta ocorre porque as toxinas contidas no catarro ficam em contato com a mucosa, irritando-a e provocando inflamação na mucosa, e a rouquidão também ocorre por causa de inflamação na mucosa provocada nas cordas vocais pela mesma razão. Considerando que a gripe é isso, se deixarmos como está sem fazer qualquer tratamento nem tomar remédio, a ação de purificação se processará sem problemas, curando-se em poucos dias. Se a cura ocorrer naturalmente assim, as toxinas que a pessoa carregava serão reduzidas e a saúde aumentará na mesma medida. Como se vê, a gripe é a ação de purificação mais simples que existe, por isso é bastante recomendável que se pegue a gripe. No entanto, as pessoas temem-na e a medicina coloca como primeira condição não pegar a gripe, mas um dia saberão como isso está errado. Desde antigamente se diz que a gripe é a origem de todas as doenças, mas na verdade a gripe é exatamente o único meio de se livrar de todas as doenças. A medicina, que desconhece a causa da gripe, lança mão de diversos meios quando alguém contrai a gripe. Todos esses meios consistem rigorosamente em interromper a ação de purificação. Para tanto, administram antitérmico e utilizam gelo e compressa para conter a febre. Isto significa fazer retroceder a segunda ação de purificação que foi provocada,
para devolver as toxinas ao estado em que se encontravam na primeira ação de purificação. Ou seja, trata-se de um meio que tenta solidificar novamente as toxinas que começaram a se dissolver. Por isso, a febre, o catarro, a coriza e os demais desconfortos são aliviados na mesma medida em que elas são solidificadas, o que leva as pessoas a terem a ilusão de que melhoraram, e quando elas se solidificam totalmente, tanto o médico como o paciente pensam que se curou, mas na verdade apenas voltou ao estado anterior à ocorrência da segunda ação de purificação, de modo que é natural que a gripe volte. E é preciso atentar para o fato de que os métodos de interrupção da purificação, tais como o uso de medicamentos, gelo e compressa, utilizados nesta terapia de devolução ao estado original, constituíram um fator agravante da próxima gripe. Portanto, as doenças graves acontecem porque na ocorrência de pequenas ações de purificação estas foram suspensas por diversas vezes com o uso de toxinas de remédios, acumulando e aumentando as toxinas, que provocam a grande ação de purificação de uma só vez. A causa da doença e o pecado. A causa da doença é o acúmulo de sangue sujo e pus aquoso, os quais são a projeção da mácula do espírito. Mas então, de onde se originou esta mácula? Do pecado. Mas há dois tipos de pecado, o congênito e o adquirido. O congênito é a somatória dos pecados cometidos pelos numerosos ancestrais, e o adquirido é o acúmulo dos pecados cometidos pela própria pessoa. Deixe-me explicar detalhadamente sobre os pecados dos ancestrais. Nós, seres humanos viventes no presente, não somos existências isoladas de tudo, que nasceram do nada. Na verdade, somos um ser vivo que existe e respira na ponta de um conjunto de numerosos ancestrais, que podem ser centenas ou milhares, e que continuam a se juntar de geração em geração, infinitamente, em que somos uma vida intermediária que tem individualidade temporal. Do ponto de vista abrangente, somos um elo da corrente que liga os ancestrais aos descendentes e, do ponto de vista restrito, somos o laço que liga pais e filhos. Para explicar exaustivamente as doenças causadas pelos pecados dos ancestrais, terei de explicar sobre a vida após a morte, ou seja, a organização do mundo espiritual, por isso darei o apanhado geral dele. Quando o ser humano deixa esta vida e passa pela barreira da morte, despe a vestimenta chamada corpo carnal. Como o corpo carnal do ser humano pertence a este mundo e o corpo espiritual pertence ao mundo espiritual, quando o corpo carnal se degenerar por causa da doença ou da idade e não puder mais ser usado, o espírito deixa esse corpo carnal, que é a matéria que se tornou inútil, indo para o mundo espiritual. E terá de se preparar no mundo espiritual para nascer novamente neste mundo. Esta preparação é a ação de purificação. Acontece que a maioria das pessoas cai no inferno depois de passar pelo julgamento rigoroso e justo do mundo espiritual, pois é consideravelmente grande a quantidade de impurezas geradas por terem cometido o pecado em vida. Os espíritos que caíram no inferno vão se elevando, mesmo que seja pouco a pouco, graças aos sofrimentos forçados pela punição dos pecados, mas na ocasião parte das impurezas espirituais, que são como uma escória que resulta da purificação dos pecados, estão sendo transmitidas constantemente aos descendentes que vivem neste mundo. É uma forma de penitência pela lei kármica, pela qual um indivíduo, que é parte do conjunto de ancestrais, assume uma parcela do pecado. Como isto é a lei estabelecida pelo Senhor para a composição de todas as coisas, nada se pode fazer contra ela, restando ao homem submeter-se a ela. Estas impurezas espirituais são constantemente transmitidas ao cérebro e à espinha dorsal do ser humano,
e assim que penetram no espírito humano materializam-se num instante em forma de pus. É ele que constitui a causa de todas as doenças. Passemos ao pecado individual, que é o segundo tipo, o qual todos compreendem muito bem. Ninguém é capaz de viver a vida inteira sem cometer nenhum pecado. Mas há pecados graves, pecados médios e pecados leves, sendo muito variados, havendo desde crimes na acepção jurídica até pecados do ponto de vista moral e pecados sociais. Há também pecados físicos que se manifestam em atos, bem como pecados espirituais que se limitam ao pensamento. O aviso de Jesus Cristo, de que quem olha para uma mulher e a cobiça comete adultério, me parece severa demais, mas não está errada. Como se vê, mesmo que não infrinjamos a lei, cometemos pequenos pecados, como por exemplo odiar alguém, ter vontade de causar-lhe mal ou de cometer o adultério, que são coisas tão pequenas que ninguém pensa que são pecados, mas quando se acumulam ao longo de muitos anos, se torna algo consideravelmente grande. Por outro lado, ganhar na competição, ser bem-sucedido socialmente e outras manifestações de superioridade provoca o ressentimento e inveja dos perdedores. Isto também constitui um tipo de pecado por causa do ressentimento. E também a matança de seres vivos, a preguiça, a agressão às pessoas, o desperdício de matérias, dormir até tarde, o não cumprimento das promessas, a mentira, etc. são também uma espécie de pecado que cometemos sem saber. Estes inúmeros pecados podem ser pequenos, mas ao longo de muitos anos atingem um volume considerável, e acumulam-se no espírito em forma de mácula. Mas o bebê recém-nascido não deverá ter pecado adquirido, pensarão, mas não é bem assim. Não digo depois de se tornar independente, mas todo ser humano, enquanto estiver sendo sustentado pelos pais, divide com eles os pecados destes. Para entender melhor, comparemos a uma árvore. Os pais são o tronco e os filhos são os galhos, e a ramificação destes são os netos. Não há como a mácula dos pais, que são o tronco, não influenciar os galhos. Sendo este mundo constituído por mundo espiritual e mundo material, o ser humano também é constituído de espírito e corpo, estando ambos em relação muito estreita e inseparável, regidos pelo princípio de regência do espírito sobre o corpo. Assim, se a mácula do espírito se projetar no corpo, ela se manifestará em forma de sangue sujo, e se o sangue sujo se projetar no espírito, tornar-se a mácula. Este é o ponto mais importante, portanto, leia com atenção. Explicando isto do ponto de vista espiritual, quando o ser humano comete o mal, este pecado transforma-se em mácula do espírito, e quando o acúmulo desta mácula atinge um certo nível, ocorre a ação de purificação. São as doenças, desastres ou penas impostas por lei, e o que ficar fora desta purificação será objeto de punição espiritual pela lei divina. Mas por mais que escape habilmente desta punição, como a lei divina é absoluta, o pecado se projetará no corpo, causando grande sofrimento. Obviamente a doença que contrair nessa ocasião será grave, chegando a colocar a vida em risco em muitos casos. E a punição do mal cometido será tanto mais leve quanto mais rápido ela acontecer. É como a dívida, se deixar de pagar, acumulam-se os juros. Mas há pecadores que escapam habilmente das penas, tanto dos homens como de Deus, mas estes acabam caindo no fundo do inferno por causa do peso dos pecados tão logo chegam ao mundo espiritual. Assim, mesmo o pior dos pecadores acaba tendo de se arrepender.
Este lugar é o inferno Muken de que fala o budismo, o mundo do inferno inferior de que fala o shintoísmo. Como é um mundo de total treva, sem luz nem calor, onde não se enxerga nada e tudo permanece congelado por centenas e centenas de anos, mesmo o pior dos bandidos acaba se rendendo. As pessoas de hoje custarão a acreditar no que escrevi, mas isto é o que ouvi diretamente de muitos espíritos quando estudava o mundo espiritual, não havendo um pingo de erro, de modo que faço questão que acreditem. Como ia dizendo, como resultado da prática do mal, ocorre o sentimento de culpa, e este desconforto espiritual é uma purificação leve, sendo ótima oportunidade para se arrepender, mas as coisas não são tão simples assim e na maioria dos casos as pessoas reincidem. É claro que o volume da mácula varia conforme o tamanho do pecado, mas há também máculas de origem externa. É que, quando causamos o sofrimento aos outros, quem sofre fica zangado ou ressentido, sentimentos estes que são transmitidos ao corpo espiritual do malfeitor através do que se chama cordão espiritual, como se fossem ondas de rádio, constituindo a mácula. Em contraposição, quando damos alegria aos outros e praticamos o bem, o sentimento de gratidão dos beneficiados são transmitidos em forma de luz, diminuindo a mácula na mesma medida. E quanto mais escondermos das pessoas o bem que lhes fizemos, o prêmio dado por Deus será maior, o que é a lei celestial solene contra a qual nada se pode fazer. Já que o mundo espiritual funciona assim e isto é a verdade absoluta, só resta ao homem acreditar nisso e obedecer. Se é que a ação de purificação da mácula é a causa da doença e de outros males, como foi dito acima, se quisermos ser felizes devemos deixar de praticar o mal, praticar o bem e evitar que o espírito fique maculado. Agora vou escrever sobre o aspecto físico. O sangue sujo, que é a causa das doenças, decorre, logicamente, das toxinas dos remédios. Os medicamentos, originalmente, são todos substâncias tóxicas. Se no entanto cometeram o erro de continuar interpretando-a no bom sentido, como remédio, por tanto tempo, foi porque não conheciam o fundamento de que a doença é ação de purificação. Vou escrever aqui sobre o princípio que se refere às toxinas de remédios baseando-me nas experiências práticas. Mesmo os pacientes que se curaram uma vez com a terapia, às vezes têm recaída algum tempo depois. Nós chamamos isto de repurificação. A razão disso é que a primeira ministração da terapia de purificação elimina as toxinas para as quais está ocorrendo a ação de purificação, proporcionando a melhora por aquele momento, mas assim que a pessoa volta às atividades, inicia-se uma intensa ação de purificação, pois a essa altura já recuperou bem a energia. Ou seja, fica-se saudável com a purificação, e com a saúde recuperada, inicia-se a nova purificação, e com a repetição deste ciclo, a saúde vai se recuperando aos poucos. Assim, no caso de repurificação, ela vem relativamente forte, por isso causa febre alta e tosse intensa. Isto acontece para expectorar o catarro antigo endurecido, sendo que as características marcantes são o fato de ser grosso e ter o cheiro de remédio. Naturalmente vem acompanhado de inapetência e debilitação, havendo raramente casos em que a pessoa acaba falecendo. E uma vez que o Criador criou o homem para ser o personagem principal da Terra, o mundo é feito de tal maneira a produzir o alimento suficiente para se manter vivo, e para cada alimento Deus deu seu sabor, e ao homem concedeu o paladar. Portanto, se comer com prazer aquilo que quiser comer, a saúde será mantida tranquilamente, dispensando o trabalho de pensar na nutrição. É como o apetite sexual. O sexo não é praticado com o objetivo de se criar o ser humano.
este é criado sem querer como resultado do ato praticado com outro objetivo. Se é assim, está claro que o ser humano não deve colocar nenhum corpo estranho a não ser os alimentos que lhe são determinados. Ou seja, aquilo que não tem sabor ou as coisas amargas são coisas que não se deve comer, como elas próprias sinalizam. Por desconhecer este princípio, desde antigamente se diz: os bons remédios são amargos, o que é o cúmulo do equívoco.